Boa noite, estamos hoje em mais um episódio do nosso Growth Podcast. Hoje é um podcast um pouco diferente, não será o papo de especialista e não estamos ao vivo, tá? Hoje vamos falar um pouco mais sobre a assessoria em si, que é a nossa função, é o nosso trabalho. Estamos super honrados de trazer um amigo, tá? Já tem um bom tempo aqui. Conheci ele no início da carreira, se destacou muito pela sua vontade, acordava trabalhando e dormia trabalhando. Foi diferencial aí de muitos assessores. Difícil de seguir ele, né, Thiago? É difícil, difícil. O cara é bom, Bom, faz tudo diferente. tudo. Tem que ter um segredo, né? Ah, ele vai contar o segredo? Tem que contar. Ah, Pô, tem que contar o segredo. tá muito à frente da gente em geração de conteúdo. O cara é Influencer influencer digital. digital. Quantos vídeos que a gente começou o podcast, ele já tava, ó, fazendo vídeo Pô, o que a gente posta por mês, ele posta por dia, pô. por dia. É isso. Tá em conjunto com a gente, né? Com a ideia realmente de levar o conteúdo para vocês, para os clientes dele, para a população ali, para o povo, conhecer um pouco mais sobre os investimentos e não ficar sendo enganado ali com qualquer um vendedor de curso ou influência digital somente. E sim ali com alguém que está no mercado financeiro já como profissão, trabalhando, ganhando seu pão de cada dia e ajudando seus clientes. Hoje nós vamos falar com o João Abreu. Boa noite, João Abreu. E Tudo aí, bom? fala João, turma, tudo bem? Tudo bom? Uma honra estar recebendo você, tá? Queria que você falasse um pouquinho de você hoje, principalmente com a idade, é um rapaz novo, é, mas a gente tem um pouco desse dilema. Muita gente acaba falando, pensar fora da caixa, mas eu acho que você se revolucionou dentro da profissão por realmente pensar fora da caixa. Não esperar que uma pessoa que tem mais tempo de mercado ou uma empresa te trouxesse uma ideia ou que você tem que seguir daquele jeito. Você buscou sozinho. E queria que você contasse um pouquinho de quem é o João, como é que você conheceu o mercado financeiro. Pode falar um pouquinho? Bom, vamos lá. Sou o João Gabriel, tenho 23 anos, né? Cara de 28, 30. Isso é assessoria, né? Que Moro já... de frente pra praia ali, fica. Tá Fica. tirando. A maresia. só maresia. É a praia, mar. Tu mergulha todo dia? Cara, eu caí no mercado financeiro de paraquedas, né? Essa foi a verdade. Eu tenho um amigo que ele trabalhava no Itaú. Não vou falar o nome, mas ele trabalhava no Itaú. É, E aí, cara, eu trabalhava numa corretora de seguros e ele trabalhava já com investimento. Aí a gente ia pro trabalho junto, se encontrava e tal. Aí eu falei, já investia na época, né? Eu falei, pô, como que eu faço pra trabalhar e tal? Ele falou, cara, eu sou formado, tenho certificação e tal. Na época eu tinha 19, 20 anos. Eu falei, pô, não tem nada, né? Não tem como ser formado. Aí ele falou, pô, tem como tu entrar no mercado. Pra mim, entrar no mercado era fundo de investimento, né? Uhum. Banco de investimento, IB, né? Eu falei, cara, mas como que faz? Aí ele mostrou uma vaga lá de assessor de investimento. Eu falei, pô, é legal, né? Vou trabalhar com investimento. Sempre fui muito maluco, ia pro lado, ia pro outro, tentando acertar. E aí eu prestei algumas vagas, falei com alguns escritórios de investimentos e até que eu caí aqui, né? Fiz uma live aí, assisti uma live do Samir e tal, Melhor profissão do mundo, melhor né? profissão do mundo. Pô, ali é bom. E caí aqui. Aí entrei lá, vocês sabem, né? Entrei como SDR, fiquei ali 7 meses como SDR. Pra quem não sabe, é um pré-vendedor, né? A pessoa que faz ligação pros clientes e tenta marcar reunião. Isso me ajudou pra caramba, melhorar o comercial e desenvolver é, essa fala, né? Com os clientes de forma geral e tudo mais. Porque era, pô, 100 ligações por dia com um cliente, né? 120 ligações por dia. Então era um contato muito frequente, muito bizarro, e isso fazendo 12, 13 horas por dia durante 7 meses. Então acaba que isso deixa alguns anos à frente, né? É aquilo. Experiência é uma mistura de tempo e frequência, né? Vamos dizer assim. Cara, se bota uma frequência muito tempo, uma frequência muito forte, né? Tu até consegue distorcer um pedaço do tempo. Porque tu pega a galera do banco, às vezes nunca teve um contato muito próximo assim com o investimento, né? Aí ficou lá no banco 20 anos, 15 anos, vem pra cá numa linguagem técnica de investimento, a galera não sabe, porque às vezes trabalhou com outra coisa. Então, fiquei assim, 7 meses como SDR, depois fui pra assessoria e aqui estou. É isso. Quanto tempo já na assessoria? Cara, assessoria oficialmente 2 anos, né? 2 anos.
Pô, maneiro. E o que você falou ali da frequência e da quantidade de esforço que você faz ali também, né? É legal você falar isso porque tem muita gente que quando entra ali, área comercial, intensidade, intensidade. É, só que você tem que ter a frequência também, né? Porque se você só entra com muita intensidade, esse gás acaba, essa gasolina pode acabar e você pode se frustrar, né? É E ambição, aí, né? exatamente. Ambição. Isso aí é um problema mundial, cara. Ambição não se ensina. Tu tem que partir de dentro e tem que ir pra cima. E, cara, é uma mistura de frequência, de intensidade e de constância muito grande. E se o cara não tiver isso, dificilmente ele vai prosperar, não só na assessoria, né? Mas acho que em tudo. Qualquer profissão, né? Exato. Enfim, na assessoria. Na Investmart aqui, o que é o escritório que eu sou sócio, trabalho hoje, 3 anos, né? 3 Que anos. pega a parte do SDR também. Investindo deve ter aí uns 6 anos, mais ou menos. 7 anos. E você falando também nessa intensidade, a gente, pô, você não é SLT. Não. Não. É. Então você depende da sua produção diária. Você trabalha ali por volta de 14 horas por dia. Não, 14 não. Não. Durante. É, assim, trabalho sábado e domingo. Então, segunda a sexta, geralmente umas 12 horas de trabalho, 11 horas mais ou menos. E sábado e domingo, umas 5 horas cada dia, de 4 horas e tal. Até bate umas 70 por semana. E você consegue diminuir esse lastro temporal que você diz, né? Poxa, uma pessoa consegue um sucesso trabalhando numa carreira depois de 10 anos. Então é uma chave que você enxerga que você pode encurtar esse período de alcançar o seu sucesso com essa intensidade, essa consistência, trabalhando uma quantidade boa de horas por dia, buscando conhecimento, né, e atendendo seus clientes. Exato. É um mix de coisa, né? Às vezes, numa intensidade tão grande, tu passa por várias situações que o cara demorou 10 anos ali pra ter essa situação. Porque ele não teve uma frequência muito forte. Às vezes, em um mês, 2 meses, tu viu muito mais coisa que uma pessoa, sei lá, de 10 anos viu, de 20 anos de mercado viu, entendeu? Claro que a pessoa viu de forma gradual, ela entendeu mais as coisas, às vezes vivenciou aquele tempo que tu estudou lá atrás. Sei lá, você pega aí, bolha da tecnologia, né? Por exemplo, eu não participei, né? Mas eu estudei sobre e tudo mais. Teve gente que às vezes estava no mercado, mas que se acontecer uma hoje, a pessoa não vai saber se lidar, né? Porque às vezes não aprendeu e tudo mais, passou ali meio voado. Então é isso, quando você trabalha um mix de frequência, constância e intensidade, acontece muita coisa junto e tu vive, sei lá, 5 anos em 10. Basicamente, 10 anos em 5, né? Basicamente é isso. Acelera muito, né, Acelera cara? muito. Você tanto se desenvolve quanto você consegue passar mais conhecimento também para essas pessoas, né? Porque você vai aprender e conviver com aquilo no dia a dia. Exato, E vai refletindo e leva isso pro teu futuro e passa pros clientes também. E aí, exato. cara, uma pergunta nesse sentido, a gente falou ali da tua dedicação para a profissão, né, para se desenvolver. E aí me conta um pouco, cara, como que você leva esse impacto, essa tua dedicação de trabalho, né, de empreendedor, para os seus clientes, né? Como isso influencia ali no seu atendimento com os seus clientes? É, cara, acho que, assim, todo mundo que trabalha nesse mercado que a gente trabalha, ele tem que ter tem que ser um pouco empreendedor. Eu sempre fui, né? Trabalhei um pouco como funcionário na corretora de seguros, um lixo, né? Não sei nem se pode falar palavrão aqui, Pode. mas um lixo. é, Trabalhava, sei lá, poucas horas e antes do almoço já estava cansado. Era isso, era horrível. A hora não passava, você olhava o tempo ali não passava, né? É, E acho que essa veia empreendedora que eu tive encaixou bem depois que eu conheci essa modalidade de escritório. De, pô, poder ter, por exemplo, um próprio escritório, poder ser um empresário dentro do ramo de investimentos e por aí vai. É, E eu falo isso para meus clientes, né? Assim, muita gente hoje que trabalha com investimento, seja em banco, corretora, sempre vai ter ali entre aspas, um conflito de querer que tu fique com dinheiro ali para a pessoa ter o dinheiro ali do cliente para trabalhar. Eu já sou o contrário. Todo cliente meu que fala que vai empreender, fazer alguma coisa, eu falo, cara, você vai ganhar muito mais dinheiro que investimento. Isso é óbvio, né? Eu fomento isso na galera. Então, tem um cliente meu, Gustavo, né? Ele é engenheiro, eu sempre falo para ele, cara, trabalha numa empresa, abre um CNPJ e faz uma consultoria de engenharia, pô. Entendeu? Já tive um cliente que faz isso, ganhava milhões, era CLT em uma empresa, ganhava 20, 25 mil numa empresa CLT, só que na consultoria dele ele ganhava 5 milhões por ano, 2 milhões por ano,
entendeu? Fazia um projeto e se deu bem. Eu falava isso pro meu cliente. Falei, cara, se precisar de um dinheiro, tira daqui, ó, tem isso aqui de liquidez, dá pra tirar. Porque o assessor tem que pensar a longo prazo. Se o cara empreende e o cara começa a ganhar dinheiro e ele tira meio bilhão lá da carteira dele de investimentos, o negócio retorna 2, 3 milhões, tu ganha mais. Sim. O cliente ganha mais, entendeu? Vai fazer aportes muito maiores, entendeu? E, porra, vamos lá. Se o cara não pensou isso sozinho, tu mostrou pro cara, e o cara começou a faturar 1 milhão por ano, 2 milhões por ano, 3 milhões por ano, pô, tu nunca vai perder esse cliente. Entendeu? Nunca vai perder esse cliente. Que é uma coisa legal que eu tava conversando esse outro dia. A assessoria ela vai muito além da alocação de carteira, né, cara? E quando a gente olha os estudos lá de fora, de o que faz o aumento do patrimônio do cliente, qual é o principal impacto, é um bom planejamento, uma boa organização. E isso que você falou é um bom planejamento. Você traz pro cara ali um bom planejamento de como ele pode ter mais renda, e isso faz com que ele cresça o patrimônio dele muito mais rápido. Muito mais do que se você pegasse e tentasse escolher o melhor ativo de investimentos. Exato. Nunca que ele ia ter essa renda ali se não fosse da consultoria, de um outro negócio, de empreender. Então, muito legal isso, né? Que traz a visão para as pessoas que o assessor ele é muito além dessa alocador de carteira, que nem é o gerente, né? Você liga, pô, tenho 100 mil aqui para aplicar, qual é a melhor aplicação? Não é só isso, né? Conversar, ter ideias, buscar muitas vezes conexões que você tem de vida ali, que é que você trouxe, né? De outro cliente, uma vivência para esse cara, para poder auxiliar ele em novas ideias, novos negócios, muito maneiro. É aquilo que eu falo, né? Literalmente a intensidade, ela distorce o tempo. Você pega um cara que ele é CLT, vamos botar que ele ganha uma média de 25. O custo dele é 20 e sobra 5 mil por mês. O cara conquistar um patrimônio mínimo ali pra viver de renda, como a galera gosta de falar, cara, vai demorar alguns anos, né? Alguns bons anos. O que ele pode fazer? Ele pode, porra, ficar 3, 4, 5 anos numa intensidade muito grande, criando outro projeto por fora, que se der certo ele vai conseguir às vezes 1 milhão por ano de dividendo, por exemplo, de uma empresa dele. E aí aquele aportezinho que ele fazia de 5 mil por mês, agora ele tá fazendo 1 milhão por ano. Quantos anos o cara não poupou fazendo isso, né? Então, foi uma intensidade que distorceu o tempo. Se ele não tivesse criado esse outro projeto por fora, ele ficaria no CLTzinho dele lá, ganhando 25, gastando 20 e 5 mil por mês. Ou seja, o cara ia juntar 60 mil por ano. Se o cara acerta um projeto, um empreendimento, ou sei lá, qualquer outra coisa, uma compra de um imóvel bem feita, qualquer outra coisa, e vende aquilo ali, e tem um lucro de, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, ele adiantou às vezes 10 anos de aporte, né? 15 anos de aporte em um ano. Entendeu? Mas claro que ele vai ter que trabalhar muito mais do que os outros, né? Então Vão ser só as 8 horas, né? pô, o cara que é CLT, chega em casa, vai ver Netflix e tal, beleza, né? Ele vai ficar lá ganhando o salário dele, poupando ali o valor dele, e daqui a 30 anos o cara tem a renda passiva. Agora, o cara que é bala na agulha, que mete bala e vai fazendo os negócios, vai fazendo as coisas, ele consegue ir muito mais rápido, entendeu? Eu acho que eu sempre tive essa visão de negócio. Quando eu entrei na assessoria, eu vi essa visão de negócio. Pra mim faz muito mais sentido. É que eu falo, inclusive, no Instagram e tudo mais, eu sempre falo essa questão. Cara, investimento é pra quando, pô, beleza. Você juntou um patrimônio, tem lá uma renda bacana, você diversifica. Porque aquilo não vai te deixar rico. E a galera pensa nisso, né? Vou juntar minhas migalhinhas aqui e vou jogar em Bitcoin. Ah, porra, sacanagem, né? É. E pior que eu tô pensando aqui, nas perguntas ele já vai estar trazendo a resposta antes, não dá nem tempo. É o tempo dele, né? Tem que ser rápido. E até perguntar um pouco depois para você ali o que é assessoria, como é que você faz, né? Mas trazendo um pouco antes é isso. Você acaba educando um pouco seus teus clientes com esse paradigma que muitos vêm, né, achando que vão ficar rico. Muitos acabam vendendo isso. Você vai investir no mercado financeiro que vai te deixar rico. E não é isso, é o seu trabalho, né? O seu trabalho vai te deixar rico e aqui é um potencial, né? Pode ser que depois de você ter poupado bastante, aquele teu dinheiro multiplique e te ajude a aumentar o patrimônio. Isso é muito importante dentro da assessoria, mas você pode explicar já um pouco mais ali o que é assessoria? Qual é o seu trabalho com os seus clientes? Cara, se eu pudesse definir em 1 minuto, acho que o meu trabalho é basicamente entregar o máximo de rentabilidade possível dentro do prazo que o cliente quer, dos objetivos que ele tem, do perfil, né, de risco do cliente e outras variáveis ao longo do caminho. Então muita gente acha que investimento é só rentabilidade e escuta isso e fala que é rentabilidade. Só que vamos lá, às vezes o cara
Vamos pegar, um cara tem 10 milhões de patrimônio. E, e a família dele é 100% dependente dele. E o patrimônio inteiro dele tá no nome dele. Cara, vamos lá. Se esse cara falece, né? Vamos dizer assim, tudo entra em inventário. Como que a família vai arcar com o inventário? Não tem dinheiro. Você é 100% dependente dele. A menos que ele faça alguns outros planos, né? Bote dinheiro na conta de um, ou faça alguns planejamentos acessórios e tudo mais. Só que às vezes faz mais sentido pegar um pedaço do patrimônio dele e falar o seguinte, cara, vamos fazer um seguro de vida? Vamos fazer uma previdência privada? Ah, mas a previdência não vai render tanto igual a carteira. Não, não vai, mas é para outro objetivo isso aqui. E não é para render, vai dar 100% CDI? Dane-se. Ah, mas tem um pré-fixado de 15. Dane-se. É pré-fixado, se você morrer, ele cai em inventário. Previdência não. Então muita gente acha que rentabilidade é só isso. E não olha outras coisas. Aí a pessoa vai lá e perde 20% do patrimônio para imposto. Pô, é muito mais caro do que o cara pegar um pedacinho e colocar numa previdência. Então acho que o meu trabalho é esse. É rentabilizar o patrimônio do cara o máximo possível dentro das condições. Pô, o cara tem uma previdência, tá ajeitada, tem seguro, tem outros investimentos que já preparou a sucessão patrimonial dele, tem um patrimônio formado e tudo mais, cara, beleza. Então a gente vai olhar investimentos mais técnicos ali para fazer ele ganhar mais dinheiro, né? Pô, o cara é o quê? É agressivo? Pô, olha uma estratégia de renda variável, vê se não faz sentido. Ah, o cara é conservador, moderado. Pô, beleza, dá para não só ficar na renda fixa, tem alguns fundos de renda fixa com um grau de risco um pouquinho maior que busca uma rentabilidade maior, né? CDI mais 4, CDI mais 5. Ah, muito difícil. Não, tem fundo hoje que faz isso, entendeu? Então, basicamente é isso, é entregar rentabilidade pro cara. E não necessariamente só no investimento, né? Às vezes, sei lá, o cliente tem uma projeção de comprar um imóvel. Tu pode montar a carteira dele de investimentos focado para compra do imóvel, em que, sei lá, às vezes a carteira dele com um crédito no mercado, você consegue combinar aquilo ali e fazer uma operação em que o cliente vai comprar um imóvel com 30% de desconto, 40% de desconto e a carteira pagando aquela operação, entendeu? Então o cara de início vai comprar um imóvel mais barato, pode botar esse imóvel, por exemplo, para alugar, fazer outra operação, e lá na frente recomprar, fazer essa operação de novo ou fazer outra operação. Beleza, em 10 anos o cara ganhou 1000%. Pô, poucas ações deram isso, né? Então, o cara vai correr um risco de imóvel para ganhar às vezes 1000% em 10 anos do que correr o risco de ação. Então, sei lá, é investir o dinheiro do cliente, não necessariamente em ativos financeiros, mas em sim em outros ativos. Acho que é basicamente isso. Pô, legal. É conhecer literalmente todas as soluções que possam se encaixar ali no objetivo dele, né? Exato. E não ficar limitado a uma coisa aqui, ou o 100% CDI, ou o 120 CDI. É várias coisas, tem várias coisas ali que podem fazer muito mais sentido, né? E é o que você falou, às vezes as pessoas optam por, não, eu quero ter aqui o meu pré-fixado de 15, mas esquece que se ele morrer hoje, esse patrimônio entra no inventário e pode pagar um imposto muito maior, né? E se não tivesse planejamento, e às vezes a pessoa nem acessa, né? Não é nem só ele pagar o imposto, Sim. mas se os herdeiros dele não tiverem como pagar esse inventário, fica ali, ó, tempo e tempo aquele patrimônio travado. Então, o assessor ele tem muita coisa, né, por trás. É muito além do nome, né? Assessor de investimentos, mas na verdade Nada. ele consegue ajudar ali com várias outras áreas, né, com os parceiros que ele tem, até com o network que ele constrói, né? Tem gente que vai focar em uma coisa, assim, meu foco é esse. Meu foco é fazer os negócios e olhar a melhor oportunidade de investimento. Tem gente que vai focar só em bolsa de valores, por exemplo. Um cara, um assessor ou um consultor, qualquer pessoa que trabalhe com investimento que só vai focar em renda variável. Entendeu? Eu conheço alguns que só focam isso. Entra renda fixa, não atende. Só renda variável, só ações, só opções, por aí vai. Beleza. É o foco do cara, entendeu? O meu foco é uma carteira de investimentos. E quando eu falo carteira de investimentos, não necessariamente tudo investimento, mas sim, pô, às vezes pegar um pedaço do patrimônio do cara, se for muito grande, sei lá, patrimônio pega aí 100 milhões. Pô, por que que não pega 20 milhões, 10 milhões e joga em imóvel? Entendeu? Por que não pega o outro e joga em dólar? Por que não pega o outro se o cara for, sei lá, do agro e compra em boi? Entendeu? Então ele pode fazer isso de várias formas. Mercado financeiro hoje tem várias alternativas de funding, né? De você pegar um crédito barato, não necessariamente é financiamento e consórcio, por exemplo. Você pode fazer várias formas, até com ações, você pode pegar um empréstimo, se financiar com ações. E basta entender o momento da pessoa e, cara, ver se faz sentido, se não faz, se a parcela é alta, se a parcela não é, e aumentar aquele patrimônio da pessoa, entendeu? Basicamente isso. Uma maneira, a gente fez o podcast de gerenciamento de risco.
fundos imobiliários, criptomoedas, consórcio. Você trabalha com tudo isso. E aí vai identificar. Você não tem foco num produto. Acho que é o mais correto. Dependente de cada um trabalhar do jeito que você quer. Você vai buscar entender a pessoa que é por trás, né, que é o seu cliente em si, para entender seus objetivos, suas necessidades e sugerir ali o produto financeiro, um investimento ou o que ele vai fazer. Pô, legal, entendi isso aqui, então é melhor comprar um boi para você para te trazer um dinheiro e aí a rentabilidade lá do boi você pode trazer para cá. E assim vai. Exato. Como que eu Interessante. vou falar pro meu cliente que ganha 3,5%, 4% por mês no boi e tirar tudo que ele tem e jogar em investimento? Não Não dá. tem Vai lógica, ganhar né? 1% ou menos. Pagar 1% ou menos e com risco de perder, sendo que o cara nem conhece mercado financeiro. Mas claro que um pedaço é importante, porque, pô, beleza, a gente passou por momentos de arroba do boi gordo um pouco mais baixa. No mercado financeiro, se esse cliente quiser, ele pode fazer uma proteção, ele perde no boi da vida real, mas ele ganha no mercado financeiro, puxa esse lucro do mercado financeiro e compra mais boi. É uma alternativa. Ou então o cara, sei lá, não tá cansado de ficar lá pegando boi, né? é, 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 Jogando para confinamento, engorda, vende. Às vezes o cara não quer mais fazer isso, entendeu? Ele joga um pedaço do patrimônio dele, da renda dele para investimento. Formou uma renda mensal, ele para com isso um pouco, entendeu? Joga em outra coisa. É diversificar o patrimônio da pessoa, entendeu? É um pedaço do patrimônio dela. Pô, legal. E aí você faz uma reunião, entende o teu cliente, faz uma segunda reunião, leva o material, faz assessoria de boa. E depois disso, ele se tornou seu cliente, fez tudo o que você falou. Como é que é a frequência de contato que você tem com esses seus clientes? Cara, então, eu faço 2 reuniões. Na verdade, 3 reuniões, né? É um primeiro contato ali por telefone, alguma coisa, mensagem, só pra entender quem é a pessoa, assim, primeiramente. Entender como que ela tá e tudo mais, patrimônio, por aí vai. Beleza, entendi que fez sentido, passo para a primeira reunião. Primeira reunião, eu escuto a pessoa, entendo os objetivos dela, até por conta de toda essa parte do negócio, né? É importante entender como que tá a vida dela como um todo. Onde ela trabalha, qual a renda, qual o custo, se tem filho, se é casado, é, patrimônio, se tá, onde que tá, imóveis, o que que ela gosta de fazer de investimento, o que que ela já fez. Um ponto importante que poucos assessores olham, né? Entender de fato como que é o perfil de risco da pessoa. Perfil de risco não é aquelas perguntinhas bobas da corretora. Suitability. Aquela é uma merda isso aí, tá? Desculpa o termo, é uma merda isso aí. Porque suitability o cara vai botar moderado. Aí tu compra um tesouro direto pro cara, primeira marcação mercado, o cara já dá um piti. Aí o cara não é moderado, pô. O cara é conservador e ponto final. É. Tem outras Entendeu? perguntas além daquelas, né? Eu sempre falo, Exato. a gente consegue olhar além do suitability. Exato. Pô, teve uma reunião que eu fiz com uma cliente, uma primeira reunião, e eu fui fazendo algumas perguntas, ela falou, João, cara, eu tenho, sei lá, tanto, e se eu enxergar caindo X%, ou X valor, eu ficaria meio bolada. Aí eu fiz uma conta ali, eu vi que dava mais ou menos 2,5%. Falei, cara, pô, cai 2,5%, ela fica meio bolada, arriscada, moderada, ela não é? Nem um pouco, é. Não é? Tem fundo de renda fixa que cai isso. Então, eu falei, pô, beleza, já entendi. Pô, só essa pergunta acho que valeu de tudo do Suitabit lá, entendeu? Foi uma pergunta chave. E isso é muito importante, porque, até fugindo do assunto, né? Então, eu faço essa primeira reunião que eu entendo como que funciona a cabeça da pessoa, como que funcionam os objetivos dela e por aí vai, para onde ela quer ir, o que que ela está esperando, né, de um serviço ou então dos investimentos dela. E aí é uma reunião geralmente que demora ali 1h10, tá? A primeira reunião. Aí depois eu marco a segunda reunião, onde eu monto um plano de investimentos para ela. E nesse plano de investimentos, dependendo da pessoa, tem investimentos em imóveis, tem investimentos em mercado financeiro, tem outros tipos de investimento e por aí vai. Monto algumas projeções ali para a pessoa também, para ela entender, que eu acho que é a chave de todo mundo, né? Acho que todo mundo, todo cliente deveria ter isso. Quer saber o, o quanto ele tem que investir, por quanto tempo, qual a rentabilidade mínima que a gente tem que combinar para ele chegar naquele do A mais B, né? Para ele chegar no objetivo final dele. Então eu vejo que muito cliente não tem isso e fica ansioso. O cara lá poupa 10 mil por mês. Caraca, poupei agora, tá na conta. O que que eu faço? Aí ele começa a rolar Instagram, começa a rolar vídeo, começa a ver alguém falando de ação do Banco do Brasil. Vai lá e bota 10 mil na ação do Banco do Brasil. Sabe nem o que que ele tá fazendo, entendeu? Sabe nem quanto que vai render aquilo. E por aí vai.
Então eu vejo isso como erro, né? A pessoa tá investindo sem nenhuma estratégia. É igual, sei lá, você pegar um time de futebol e você colocar o goleiro no ataque e o ataque na defesa, cara, não tem estratégia nenhuma. Então, qual que é a estratégia? Cara, você saber o que que você tem que fazer todo ano para alcançar aquele objetivo. É matemática, pô. Você vai precisar de quê? 12% ao ano para chegar lá? Beleza. Então, a gente tem que montar a carteira para que ela busque 12% ao ano. Vai ter um ano que vai dar 15, vai ter um ano que vai dar 8. Normal, entendeu? Você tem que ir buscando essas gorduras, entre aspas, ao longo do tempo. Mas você tem que buscar aquela rentabilidade de 12%. E um cara agressivo, ele não vai conseguir todo ano 12%, né? Se eu pudesse controlar o mercado, beleza. Agora a gente não controla o mercado. Então, às vezes, demora 3 anos para ele. Sei lá, o cara fica investindo 3 anos e ganha 10% em 3 anos. Aí já começa a reclamar, começa a falar um monte de coisa. Primeiro, se ele começa a reclamar em 3 anos ganhando 10%, ele não é agressivo, né? O cara agressivo mesmo, ele aguenta firme, ele pode perder 99% do patrimônio que o cara tá lá. Só que às vezes, pô, basta um estalozinho na bolsa, sobe 40 no ano, sobe 50 no ano, né? Bolsa americana e o dólar no passado subiu 60%, só que nos 2 anos antes caiu para baixo. Então, às vezes é 1, 2 anos que precisa para a carteira voltar. Beleza, quando deu a média? Pô, a média deu 15. Pô, o cara precisou de 12. Tamo lá. Então, acho que é isso, né? Mostrar pra pessoa nessa segunda reunião o que que a gente tem que fazer junto. Ela tem que aportar tanto e eu tenho que buscar essa rentabilidade para ela. E como que a gente vai fazer isso? Entendeu? Acho que basicamente é isso e pegar o macro da pessoa. O macro que eu falo do objetivo. O objetivo dela é o quê? É aumento de patrimônio ou renda? Porque a pessoa, às vezes, tem 50 mil para investir e bota tudo em fundo imobiliário. Né? Tá perdendo dinheiro, pô. Tá. Entendeu? 50 mil para fundo imobiliário vai gerar o quê? De renda? R$ 200 por mês? Entendeu? Paga nem um japonês, pô. E ainda vai ter a variação que muitas das vezes ela não tá preparada. E se ela não tiver a reserva de emergência dela, alguma coisa de liquidez. Ah, pô, preciso de um dinheiro aqui que aconteceu alguma coisa aqui em casa. Vou resgatar o fundo imobiliário todo descontado. Exato, E aí lapidou o patrimônio à toa ali exato, sem necessidade alguma, né? E, exato. João, uma coisa que a gente não falou aqui ainda, um assunto que tá em alta, né, nas redes, principalmente com a crescente ali da consultoria, é a forma de remuneração do assessor, né? Hoje a gente sabe que existem dois modelos, apesar de não ser muito divulgado que para assessoria existem os dois modelos, mas hoje no mercado de assessoria tem as duas possibilidades, que é o de comissões e o fee-based. Uhum. Como que você tem visto esse assunto ali na sua assessoria? Você tem trabalhado mais um do que o outro? Como é que você tem visto essa discussão? Cara, só trabalho fee-based. Só fee-based. Não faz sentido. Na verdade, não é que não faz sentido, mas para 99% das pessoas não faz sentido o modelo de comissão. É um modelo muito ruim, cara. Um modelo muito ruim. As corretoras foram formadas para sair do banco a galera, porque no banco tinha conflito de interesse. Aí a corretora vai lá e bota o mesmo tipo de remuneração do banco. Não faz sentido. Hoje eu só trabalho no FII fixo, né, que é o fee-based. Para quem não sabe, é um percentual em cima do patrimônio da carteira de investimentos da pessoa. É, E acho que o nosso mercado poderia estar muito melhor. Quando eu falo nosso mercado, não é de assessoria, né? É o mercado financeiro do Brasil. Poderia estar muito melhor se fosse implementado lá atrás, né? Hoje, não tenho dado na ponta da língua, mas diria que 95% do Brasil trabalha no modelo de comissão ainda. 5% aí, 7% deve trabalhar no modelo FII fixo. E o modelo de comissão, ele tem claramente um conflito. Você tem um produto A e um produto B. O produto A, ele dá uma rentabilidade para o cliente de 11% ao ano, só que ele paga 3% de comissão para o escritório de investimentos. Só que o produto B, ele tem uma rentabilidade de 15% para o cliente e ele paga 1% para o escritório. A maioria dos profissionais oferece produto A. Paga mais comissão e menos rentabilidade para o cliente. Isso é via de regra. Geralmente, 99% das vezes. Quanto maior a comissão de um produto, pior ele é para o cliente. Isso é geralmente uma regra, né? E vamos lá. O nosso trabalho, assessor, consultor, gestor de patrimônio, principalmente, né, gestor de patrimônio, por aí vai, eles têm uma coisa em comum. Nosso mercado é, primeiro tópico, né? Tópico, confiança. Então, se o cliente não tiver confiança, meu irmão, não adianta, tu não vai fazer o trabalho. Tu vai falar, ó, eu recomendo fazer isso. O cliente vai falar, tá, Dani, se eu não confio em você, então não vou fazer. Pronto. Então, o primeiro passo é confiança. Como que eu vou pedir confiança de um cliente meu se eu falo pra ele assim, ó, eu quero que você confie em mim, mas eu ganho mais oferecendo esse produto do que o outro. Não existe confiança. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Falar, cara, eu não quero ser remunerado por produto, e sim pelo serviço que eu presto, né? Então, cara, se eu
trabalho, se eu ganho um percentual em cima da sua carteira, para mim seria um sonho a carteira dos meus clientes dobrarem todo ano. Eu ia dobrar a minha remuneração todo ano, pô. Se eu ganho 50 mil por mês hoje e eu dobro a carteira de todos os meus clientes, ano que vem eu tô com 100. No outro ano eu tô com 200. Para mim é um sonho. E os clientes? Saiu de 1 milhão lá de patrimônio, foi para 2. Foi para 3. Né? Foi para 4, no caso, né? Por aí vai. Então é um modelo muito mais alinhado. A minha remuneração cresce à medida que o patrimônio da pessoa cresce. E se eu fiz uma cagada e o patrimônio dela caiu, eu vou perder dinheiro também, né? Se eu ganhava 50, eu fiz uma cagada, agora eu ganho 40. E se meu custo de vida tá baseado em 50, né? Eu perco dinheiro. Agora, o modelo de comissão não é assim. O modelo de comissão é, pô, beleza. O cara te vendeu um produto lá, uma operação estruturada, alguma coisa assim. Cliente de 1 milhão, perdeu 200 mil. O cliente ganhou, o assessor ganhou a remuneração. Então, você mesmo perdendo, o cara ganha dinheiro. Agora, você ganhando, ele ganha dinheiro também. Porque ele tem que te vender produto. Hum. Então, é ruim, né? Não vejo sentido em trabalhar esse modelo de comissão. É porque o cliente gosta de dopamina. Brasileiro gosta de dopamina. Gosta de... Por que o fundo imobiliário hoje vende, né? Já pararam pra pensar isso? É dopamina. Todo, to- Sentiu o dividendo caindo na conta. Exato. Todo Ganha dia o cara vendo aquela notificação que o cara faz assim, ó, no aplicativo, só vai caindo dividendo, o cara, oh, que maravilha. Aí o cara tá ganhando R$ 1.000 no dividendo e perdendo 10 mil na cota. Mas pra ele é dopamina, ele gosta dessa porra, é cair dividendo. Quanto mais dividendo ele quer. E se você corta o dividendo, o cara sente falta. É. Entendeu? E então, o modelo de comissão é dopamina. É o cara te ligar todo mês e falar, ó, tem uma oportunidade aqui de investimento. Aí o cara fala, porra, tem mesmo? Tum, aí bota lá 10 mil, aí perde. Aí no outro mês o cara liga de novo, ó, tem mais uma oportunidade muito boa aqui, que o fundo é tal, papapá. Aí vai lá, bota mais 20. Aí o negócio não sai do lugar, perde, fica preso durante 5, 7 anos. É dopamina, pô. Você acha mesmo que todo mês tem uma oportunidade dessa no mercado financeiro? O cliente? Pô, tá de sacanagem, né? Esse é o sentimento do jogo no Brasil, né? É o É. tigrinho, É dopamina. as pirâmides em si, né? E o brasileiro procura muito mais isso. Até para vir para o mercado financeiro, muitos acabam não vindo, porque não vai entregar não tem aquela promessa de rentabilidade igual a pirâmide. Isso é fogo, né, cara? Porque eu tava discutindo isso, eu não lembro com quem, cara, isso. É que isso dificulta muito, principalmente antes de ter o Fee-Based, pra quem quer trabalhar da forma correta, muitas das vezes. Porque ele bate de frente com um cliente que o cliente. Opa, saúde, saúde, saúde. Cara. Descendo o buraco errado aí. Pô, e muitas das vezes, cara, o cliente ele tá, como você falou, buscando a oportunidade, a coisa do século. Aí o cara chega pra ele, não, cara, não é oportunidade, você não vai botar o dinheiro e vai ficar rico. Você vai fazer assim, vai começar a tua reserva, vai fazer isso aqui, uma previdência que vai ser pra sucessão, vai fazer isso. Aí o cara, ah, não. Aí chega um outro, que nem falou, ele abre o Instagram, o cara, uma oportunidade de você aplicar e ganhar 40% no mês. É, porra, é isso. Só que aí no fundo ele vai lá, bota, não ganha os 40% e o maluco ganhou muito em cima dele. E aí o brasileiro ele tem muito disso, né? De querer sempre a oportunidade. E até uma coisa que você falou do banco, eu tava conversando isso com uma cliente hoje, falando sobre o Fee-Based, que o mercado ele foi se construindo com a mesma cultura, né? Então a corretora ela trouxe um modelo diferente de não ter só uma instituição, ter várias, tal. Mas acaba que a cultura de relacionamento com o cliente se manteve, né? No banco, o cara chega lá, eu tenho 5 mil de saldo, pô, tem esse CDB, tem essa capitalização para você fazer. Aí foi para a corretora, pô, tenho 5 mil aqui para aplicar. Pô, tem essa oportunidade, tem isso, tem aquilo. Não virou um relacionamento de, poxa, seu objetivo de reserva tá montar aqui, ó. Seu objetivo de comprar casa, vamos fazer isso daqui. Então não ficou alinhado ao objetivo. Continua da mesma forma, né? De Exato. produto. E que no final das contas é só para mapear, né? E não foca no fim, né? Foca só no meio ali e a pessoa não sai do lugar. E no banco, o gerente ele tem uma quantidade de clientes também enorme. Então ele não, dificilmente ele vai gerar relacionamento. Não, o Acho que cara não sabe nada. não conhece a pessoa. Que acho que é o principal da nossa profissão, né? É conhecer realmente a pessoa. A gente acaba virando amigo. Aí tem um amigo que falava, é mais fácil tu ter um cliente virar amigo do que um amigo teu virar cliente. Mas aí acontece muito isso. Então tem clientes que viram amigo, você acaba, pô, conversando no final de semana, marcando um churrasco, te chamando para uma casa de praia.
pelo relacionamento do dia a dia, e aí ele acaba tendo confiança, você. Independente pra mim, tá? Independente do modelo de comissão, vai muito do meu comportamento. E acaba, ele tem confiança. Tem muitos que têm confiança e se viram que fazia sentido para ele, todas as sugestões, esse caminhou muito bem. Né? E aí, só voltando com uma coisa que eu sempre quis falar, a gente vê muito nessa parte no início do ano, os influencers falando assim, ó, 2025 chegou. Quer saber onde investir? Aí tu fala assim, pronto, ele vai dar a mágica do ano. Aonde é melhor investir em 2025? Agora, Selic subiu mais tantos por cento. O que fazer com seus investimentos? Na minha visão, nada. Se você já estruturou o teu propósito, já estruturou ali a tua carteira, para onde você vai fazer os aportes mensais, não vai mudar nada. Porque depende do teu perfil de investidor. Maneiro, vai ser um boom no criptomoeda, mas você não aguenta a volatilidade. Então, parar de cair um pouco nessa balela de influencer. Buscar o conteúdo real. Quem promete muito, não tem nada a entregar, né? Não, o pior que isso como que é? O pessoal bota? Ações pra junho. É, Já viu isso? já. Mudou. Ações pra maio. Pô, tá de sacanagem, né? Em maio vai acontecer, vai mudar a sua vida. Por aquelas ações ali, tá ligado? E é isso que tu falou, às vezes o cara não tem perfil pra ação, mas é de tanta chamada, de tanta marketing que o cara fala, não, vou botar aqui então. Aí bota lá e fica lá com várias ações aí, perdendo 90, 80% e deixa. E o cara nem sai, né? Acha que o negócio vai voltar. Galera, pra cair 90% e voltar é 1000% pra cima, pô. É. Pro negócio voltar. A galera, não, vai subir aqui, vai subir 1000%, vai morrer, velho, pô, com 1000%. Casa com papel, Tá aí ora, vai ficar orando e não volta. Tem algumas ações aí que o pessoal casou ali com um rendimento negativo. E se ele tivesse assumido o prejuízo e tivesse reinvestido aquele valor num produto fizesse sentido para ele, o ganho patrimonial já teria sido substancialmente muito maior do que ficar ali com a esperança. Que eu acho que é com o movimento brasileiro, né? Igual a Mega Sena. Pô, Não, e a galera não sabe, tipo, que dá pra compensar lucro, né? Lucro e prejuízo. Então, se ela perder uma bolada numa ação que, pô, dificilmente vai subir, cara, beleza, fala, errei. Essa maturidade é difícil, né? Pouca gente tem, mas fala, errei, vou vender e vou comprar outra. Se a outra der 100% de lucro e você lucrou, sei lá, 100 mil com ela, dependendo do prejuízo como foi, tu pode vender e pagar zero de imposto. Só que a galera não sabe disso. Enfim, eu acho que a educação financeira do brasileiro é muito ruim ainda. Muito, muito ruim. Eu li um livro ano passado, Supernova Advisor. Ele conta como um banco de investimentos lá nos Estados Unidos conseguiu reverter o quadro de clientes que eles estavam na época. Na verdade, isso foi em 2007. Eles estavam perdendo muitos clientes, muitos clientes, muitos clientes, e aí eles viram que o foco do atendimento estava errado. Eles estavam trabalhando no modelo de comissão, depois eles mudaram para o Fee-Based e começaram a trabalhar com menos clientes, clientes mais focados, clientes que realmente faziam sentido, né? Porque muita assessor tem isso. Ah, não, vou pegar qualquer cliente. Cara, tem cliente que você não tem jeito, o cara não tem perfil de consultoria, não tem perfil de assessoria. É pra deixar o cara de lado mesmo. Infelizmente, o cara não tem perfil, pô. O que tu vai fazer? E aí, eu esqueci o nome do banco agora, é um banco famoso. Ele fez toda uma reestruturação lá, migrou para o Fee-Based de toda a carteira, começaram a fazer um planejamento financeiro para todos os clientes e conseguiram reverter, lucraram mais, trabalharam menos e por aí vai. Isso em 2007 nos Estados Unidos. No Brasil, até agora, nada. Tem 18 anos, né? cara, já tem um bom tempo. 2007, não, 2007 É. até 2025, 18 anos, é isso? Ah, tá. Pensei que você estava Isso. falando do mercado de assessoria Não. no Brasil. Não, 18 anos que nos Estados Unidos eles começaram a inverter a curva e utilizar mais o Fee-Based e aqui no Brasil nada, pô. Mas o Brasil, já desde criança, né? A gente tem 20 anos de delay, tem gente que fala até mais. A gente tem uns 20 anos de delay com referência aos Estados Não, é Unidos. bizarro, pô, é bizarro. É loucura. Só Loucura. o Fee-Based que você tá falando ali, ó. O banco começou a migrar pro Fee-Based em 2007, né? A gente tá em 2025 começando a discutir mais sobre o Fee-Based. Isso que foi banco nos Estados Unidos. Aqui, banco do Brasil não tem. É. O BTG tá entrando agora. Banco, né? Bom. Entendeu? Corretora lá, os caras já tinham. Entendeu? A área de wealth, de family office e tal, sempre trabalhou dessa forma.
Agora, o banco mesmo, cara, os bancos aí não tem, não. Entendeu? As E nem corretoras sei se têm. tem esse interesse, né? Os bancos brasileiros. Hoje, todo mundo que eu vejo falando, a XP foi um dos primeiros, né? Agora o BTG, mas eu nem vejo sendo muito comentado sobre a parte do Fibase para banco aqui, cara. Então, acho que o caminho é mais assessoria de corretora e consultores, né? Na parte do Fibase. Mano, eu fico tarado pra aumentar a rentabilidade dos meus clientes, cara. Eu fico, pô, é o meu tesão esse. Eu adoro ver a carteira de um cliente que tá rendendo muito bem, assim, que eu montei lá a alocação que deu certo e deu, pô, 170 de CDI a carteira do cara, 180 de CDI, 200 de CDI, por aí vai. Com CDI alto desse, né? Pô, é uma carteira que isso me dá tesão. Quando a carteira tá embaixo, eu fico, literalmente, Pô, aí fica eu mal. fico pensando, caralho mesmo, por que que essa de graça tá baixo? Aí eu fico tentando entender, tento mudar algumas coisas e tal, mas investimento é aquilo. Tu faz uma mudança hoje, é igual assessoria. Tu faz alguma coisa hoje, daqui a 6 meses o negócio começa a aparecer. Entendeu? E às vezes o cliente não entende isso. Aí ele quer, mudou hoje, amanhã já tá, pô, 120 CDI. Não, não é assim que funciona. O negócio é juros compostos, demora. No começo você paga mais imposto e tal. Mas no modelo que eu trabalho, por exemplo, é ruim uma carteira 93% CDI. Pro cliente é ruim, pra mim é ruim, pô. Uhum, Porque eu tô ganhando abaixo da média. sim. Entendeu? Se o cara tivesse só no Selic, já era Exato, melhor pra você e pra ele, né? exato. E se tiver, você vai explicar, né? Por exemplo, os meus, se tiver ali, pô, acabou de comprar uma ação, teve essa volatilidade, depende desse tempo de maturação ali da ação, vai ter essa volatilidade, isso vai influenciar negativamente na carteira, mas ele tem que entender isso é por um tempo. E acho que é o que você também percebe, claro que a gente fica bolado, mas a gente fica aguardando o seu momento de recuperação. É o momento de economia hoje, por exemplo, a bolsa em si vem caindo, né? Mas assim que tudo tiver no seu rumo normal, quando o Selic estiver caindo, a gente sabe que vai subir e bem tranquilo. Cara, eu acho que é assim, o cliente tem que confiar na gente e a gente tem que confiar no cliente também, tá? Porque, É? por exemplo, vamos lá, ações. A gente sabe que, pô, tem algumas ações, não vou falar nomes aqui para não falar que é recomendação, mas, É. porra, tem ação que, por exemplo, tem um prêmio de risco ali, um prêmio, né, em 3 5 anos de IPCA mais 15, por exemplo, IPCA mais 20, né, quando você pega uma projeção da ação. Aí, pô, a pessoa que é agressiva, ela pode escolher no Tesouro, que paga IPCA mais 7, IPCA mais 8, ou ela pode comprar aquele projeto que pode dar um IPCA mais 15, IPCA mais 20 ao longo do tempo. Às vezes, eu pensando do ponto de vista estratégico, faz muito mais sentido investir na ação. E às vezes ela fica 2, 3 anos abaixo, e a carteira do cara basicamente não se mexe ou fica negativa, para lá na frente ele ter um retorno maior. E durante esses 2, 3 anos eu vou ganhar muito menos do que eu poderia ganhar. Porque, pô, vamos lá, se a carteira do cara fica negativa durante 2, 3 anos, o que é normal numa renda variável, ou fica meio de lado ali em 70, 60% do CDI, cara, se eu botasse a carteira dele em alguns fundinhos de renda fixa, dava 120, de boa. Eu poderia ganhar o dobro do que eu tô ganhando com o cliente por isso. Mas eu tô confiando que aquele cliente vai ficar comigo ao longo do tempo, para quando aquela porrada, né, vamos dizer assim, da ação ou do investimento se concretizar, ele suba o patrimônio muito maior do que aquela média que a gente projetou e eu consigo pegar aquele tempo que ficou meio de lado e a gente compensa lá na frente. Então acho que é isso. O cliente tem que confiar na gente e a gente tem que confiar nele também. Porque não adianta nada. O cliente vai e sai daqui a 2, 3 anos, a carteira do cara ficou ruim, o cara não ganhou dinheiro, tu também não ganhou dinheiro, Aí deu é ruim. ruim. Tem até um vídeo falando sobre a importância da volatilidade. Eles pegam três bolinhas. Aí tem uma rampa reta, tem uma que faz uma curva, outra uma curva muito grande, né? Só que a que faz a curva, aquela curva J, né, das ações, aí você pega a curva, a bolinha do meio, ela chega mais rápido que a reta. Que não, nem sempre a reta, que seria uma renda fixa ali, que está entregando, vai te trazer maior rentabilidade. Porém, quando a que está caindo, no momento está ruim, mas depois ela vai entregar até a mais do que aquela renda fixa ali no longo prazo. E a importância da assessoria, que é isso, acho que eu tenho clientes hoje, tenho 3 anos de assessor, tenho clientes comigo há 3 anos. Diferente do comum do Brasil, né, que era do bancos, acho que nenhum teve gerente por tanto tempo. Se teve, são raros. Muitos gerentes não ficam nem na agência por muito tempo. E comigo ali 3 anos vão ficar 5, vão ficar 10 anos comigo e ganha confiança, credibilidade, aí acaba indicando parente, indicando amigo, e é o que a gente vê muito o crescimento do assessor, né? Tem muito a crescer ainda no Brasil.
isso a gente depende um pouco da gente. Levar a educação, como a gente já falou, né? Infelizmente o nosso governo, os governantes não se preocupam com isso, nós nos preocupamos. A gente está aí com um podcast e também temos o João Abreu levando conteúdo, né? Queria que você falasse um pouquinho. O que você fala aí no seu Instagram? Você comunica com seus clientes ou com o público geral com o seu Instagram? Como assim? Levando educação financeira? Ah, não, sim, pô. No Instagram, cara, eu tenho uma página lá, pra quem não assiste ou não tem, pode seguir, Abreu Finanças o nome. É, cara, basicamente eu falo um pouco do que eu vejo no mercado acontecendo. Eu vi muita gente que tava no Instagram lá que, pô, nunca trabalhou com mercado financeiro. A galera viu um videozinho no YouTube, jogou no Google um curso, fez e começou a ensinar. Eu falei, pô, tá errado. Muita coisa ali que a galera ensina tá muito errado, né? E faz a galera perder dinheiro. Então, pô, já peguei carteiras de clientes que vieram, às vezes, de outros escritórios, ou então de. Porque investiam sozinho e tal. A carteira toda cagada. O cara perdendo, às vezes, cara, milhares ou até milhões de reais, porque não sabia fazer uma simples alocação. Porque viu que o fulano, sei lá o quê, que nunca teve, não é nem certificado de mercado, orientou. E aí eu comecei a ver isso, eu falei, pô, acho que seria legal mostrar um pouco de como funciona o mercado financeiro na minha visão, né? Como que funciona o meu trabalho e, cara, fui lá, comecei a fazer uns vídeos, no início 7 vídeos por dia, sei lá, e para poder engajar mais e a galera foi gostando e tudo mais e criei um públicozinho ali, vamos dizer, que é engajado, o pessoal interage, responde, manda mensagem, pergunta de investimento. E todo mundo que vem falar comigo, eles falam, cara, João, pô, te sigo porque eu senti confiança no que tu fala. Que eu vi que a maioria das pessoas, cara, não considera isso, não considera aquilo, não fala isso, e tu fala. Isso é importante, porque pouca gente fala. Eu falo, pô, lógico, né? Eu trabalho no mercado financeiro, então é lógico que eu ia falar isso, né? Então, por exemplo, cálculo de inflação, né, para aposentadoria. Muita gente hoje não tem essa noção, e quem tem essa noção fala o seguinte, vou me aposentar, preciso de 10 milhões. A pessoa bota na cabeça dela. Aí ela fica com esses 10 milhões porque ela pensou no dia de hoje. Ela pensou no apartamento que vale 1 milhão, no carro que vale 200 mil e que ela gera uma renda ali e vive. E aí ela faz de tudo para juntar 10 milhões. Só que juntar 10 milhões em valor nominal sem considerar a inflação é um erro. Porque aqueles 10 milhões não vai ser a mesma coisa que é hoje, né? Daqui a 10, 15 anos, quando ela juntar esse valor. Então, além de lá na frente ela considerar a renda descontando imposto e inflação, ela tem que considerar no trajeto ao longo do caminho a inflação também do período. Então, ela não tem que considerar a rentabilidade dela de 13% ao ano. Quanto que é a inflação? 6%? O imposto é mais tanto? Minha rentabilidade acima da inflação é de 5%. Ela tem que considerar essa rentabilidade. Então, ela tem que juntar 10 milhões com 5% de rentabilidade anual. Mas é muito difícil, a maioria dos brasileiros não consegue e tal. Cara, é difícil. Se fosse fácil, né? Todo mundo É. ficava vivendo de renda aí pra sempre, né? Mas é difícil mesmo, tem que trabalhar, pô, não tem jeito. Brasileiro é preguiçoso, pô. Cara, eu diria que não é nem o. Preguiçoso muitas das vezes mas eu acho que é muito da parte da educação também, né? Que a gente falou. Vem a cultura ali do, cara, é melhor eu ter minha segurança do CLT, do meu seguro-desemprego, vou me aposentar pelo INSS. Nem sei se a gente vai ter INSS algum Uhum. dia. A gente não tem, né? De qualquer forma, mas se alguém do CLT vai ter, mas tem aquela cultura que vai sendo de geração para geração. Acho que a nossa geração, minha e do João, né? Já tá muito entendendo muito mais esse modelo do empreendedorismo, de trabalhar como PJ em alguma situação, investir mais e poupar mais. Eu acho que é questão de tempo as pessoas enxergarem esses modelos de sucesso também. Então é importante, tipo, te ver nas redes sociais, vendo que tá dando certo, ver um caminho, tu passando essa mensagem para outras pessoas, porque eu acho que inspira também as outras pessoas a seguirem. Então é bem legal você estar fazendo esse trabalho nas redes sociais para ser visto e de outra forma, né? Não é, pô, eu sou educador financeiro, vou mudar sua vida Não. financeira. E, Falou. cara, a ideia é essa, mas a gente não quer trabalhar por conta disso, né? Quer ajudar as pessoas, elas conseguirem de fato melhorar
É bom O que, resto é consequência. que ele tá perto, né, cara? As pessoas podem perguntar no direct pra ele, ele vai responder, vai gravar até um vídeo Eu que dando a respondo, eu respondo resposta. tudo, pô. Eu respondo tudo. E isso é importante, né? O influencer que já cresceu, ele não vai nem olhar aquilo. Ou a gente vê muito um influencer sério, ele acaba respondendo. Quando ele fala a verdade, ele fala olhando ali na câmera e tal. E responde um cliente, uma pessoa, telespectador, diretamente. Eu acho que é quando a gente foge muito, é quando tu vê que tem alguma coisa a esconder, né? É muito ruim isso. Então, a gente tá aqui acessível, todo mundo, ele já passou o Instagram dele. Nos sigam também na Growth Invest Podcast, tá? Tem um arroba lá, é esse, né? É isso, pô. É esse. Não esqueça também de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar esse vídeo, tá? E tem uma coisa que você falou agora também sobre geração, a gente debate muito sobre isso. A minha geração, ela trabalha muito assim, caraca. O meu dia de aposentadoria. É. Ele trabalhava, alguns trabalham ainda, sonhando com a aposentadoria e agora parar, ficar tranquilo, curtir, viajar na aposentadoria. Isso eu nunca parei para pensar de vocês, porque eu vivenciei isso, né? Quem não sabe, adivinha aí a idade. Pode. O que a geração de vocês pensam sobre isso? É curioso. Não tem Tu tem a sentido. mesma idade que eu? Tenho 25. Cara, Nossa. eu acho que a nossa geração tá perdida, a verdade é essa. É. É? É. Não tem assim Nem trabalhar aqui é quanto mais se aposentar. É verdade, Postar pô. vídeo no TikTok. Cara, É pô, isso. pouquíssimas pessoas hoje querem trabalhar mesmo pesado, pô. Pesado mesmo. Pra contratar tá difícil, entendeu? A mão de obra tá difícil Tá difícil, pô. Tá difícil. O cara quer ficar lá fumando vape, rolando Instagram e é isso. Virou um vício de dopamina, né? Hoje com o celular, tudo então dopamina. Tudo dopamina. hoje é horrível isso. Tu faz um vídeo sério no Instagram, e eu errei isso no começo, fazer um vídeo técnico. Porque eu gosto muito da parte técnica de investimento. Eu vejo que muitos assessores são comerciais, sabe vender o produto. Porra, eu gosto da parte técnica de alocação do produto. Por que eu tô alocando, o que faz sentido, qual a tese. E aí, eu, às vezes, fazia um vídeo técnico ali de Instagram, aí dava, sei lá, dava 1000 views lá, né? Um vídeo técnico. Aí tu fazia uma besteira, falava do carnaval, aí dava 100 mil visualizações. Tá discrepante o momento de vida hoje. Então, a galera, ela. Como que funciona o brasileiro médio, né? Ele trabalha lá CLT, aí no trabalho, acorda indo pro trabalho e fica vendo besteira no Instagram. E, cara, eu já vi cada pessoa assim, pessoas. Tô na rua, tô sei lá, fila do banco, tô dando um exemplo, tá? Fila do banco, ou então em outro lugar. Aí a pessoa, tipo, fica assim no Rio. Assim mesmo. Ela não tá nem lendo. Não tá lendo tá nada. Ela só tá assim, ó. Ela fica assim, ó. Ela olha pro lado e fica assim, ó. O caralho, que porra é essa? A pessoa tá Foi no doente, pô. automático, pô. É Automático. o chamado alienado. Ele virou uma. Tem um pessoal que eu já vi um comentário sobre zumbi, que o zumbi ele tenta demonstrar essa alienação das pessoas. Que as pessoas perdem o cérebro ali e elas são comandadas pela televisão. Era o início da televisão, algo assim. E aí a gente vê hoje isso. Se tu perguntar o que ela viu, ela nem sabe. Não, sabe? tem bizarro. como. É muita informação, cara. E não consegue. E quanto mais vê, menos ela vê. Porque ela não aguenta ver um vídeo por inteiro, por exemplo. Isso aí eu vi hoje numa pesquisa não lembro se era do Facebook ou de outra rede social, que 80% das pessoas que encaminham um conteúdo, elas não leram. Então, tipo assim, o cara abriu, qual que ele falou? Tá arrastando. Ele viu o início, achou legal, ele encaminha e segue. Tanto O que cara vê 15 segundos e já encaminhou o vídeo pra alguém. Que 15, que tá louco, muito menos. E, cara, quando você tem um perfil profissional, você consegue ver quando que isso no TikTok é melhor. Quando que o cara saiu do teu vídeo. Às vezes é 2 segundos. Tipo, o cara olhou, 1, 2, não gostou, pula. 1, 2, pula. É isso. Não dá nem tempo. Ele não foi com a tua cara naquele momento, Não dá. naquele dia. Não dá. E Repara isso na rua, mano. A galera fica assim, Isso é entendeu? bizarro. Por isso que todo mundo hoje tá com TDAH. Eu já vi o pessoal comentando. E aí não tem um pensamento único, contínuo, por causa disso, né? Muito conteúdo digital que não tem nada no final das contas, né? A galera só pensa nisso, cara. Só pensa nisso, não quer trabalhar, não quer fazer nada e... Com os investimentos é a mesma coisa. A gente teve um estudo, né? O brasileiro, você até comentou, né? O brasileiro em si, ele não aguenta ficar ali com 6 meses numa ação, por exemplo, se ela não andou
Ela já quer sair de qualquer jeito. Só que você pega alguns anos atrás, principalmente nos Estados Unidos, né? O tempo médio de um investidor ficar com uma ação na carteira é 8 anos. Mas hoje ninguém aguenta ficar nem um mês. Né? Aí que é essa sugestão de carteira do mês. E aí o assessor que entrega isso, ele fica tudo feliz, achando que vai achar a ação do Warren Buffett e deixar ele milionário. Cara, por isso que Esse- tem hoje 7 vezes mais pessoas em apostas de jogo do Tigrinho que na Bolsa de Valores. Exato. 14% da população brasileira faz isso. 2% investe na Bolsa. É. Dopamina, pô. Como que você vai falar isso? Como que você vai falar das pirâmides de Bitcoin, de bilhões? Né? As pessoas investem muito mais nisso do que no seu próprio futuro, no seu trabalho. Exato. Num investimento que você mostra a realidade, mas não vai entregar esse sonho, né? Pô, utilizava Essa o Bolsa Família, cara, pra apostar. Isso aí eu vi. Isso é Aí ia bizarro. falar que o brasileiro não tem dinheiro, que o café tá caro. Porra, tá de sacanagem. O cara usa a porra do Bolsa Família pra apostar, entendeu? É falta de educação financeira braba, entendeu? Isso afeta tudo, afeta a família, afeta a renda, afeta a PIB, afeta tudo. Um ponto, né? A educação financeira ela não é pra ensinar o cara a investir bem. É pra ele saber o básico mesmo, cara. De que, cara, você precisa pagar essas coisas, você precisa Não, mas é não só. consumir crédito alavancado absurdo, não é tudo muito fácil, você tem que investir em você, se desenvolver. É isso tudo, né? Englobar tudo da parte da vida financeira da pessoa, né? E aí, hoje, muitas das pessoas que entram nessa discussão, ela, vai ficar ensinando o cara a investir. Não é isso, cara. É muito além disso, né? E aí, João, pô, pra gente encerrar, a conversa acho que foi muito maneira. É, sobre isso, né, de educação financeira, as pessoas que estão buscando iniciar, o que que você pode dizer para aquela pessoa que, cara, porra, maneiro, eu quero começar a entender mais de finanças, educação financeira. O que que essa pessoa, qual é a dica que você pode dar? Não é nem dica, né, mas qual a sugestão que você pode dar para essa pessoa começar a se organizar melhor financeiramente e planejar melhor a sua vida, né? Cara, acho que o ensinamento mais barato que tem hoje é livro, né? Você pega um livro aí, é, R$ 20, R$ 30, aí te ensina muita coisa. Então, o que eu vejo a galera errando, que a galera às vezes tem um trabalho, aí trabalha 12 horas por dia também, 10 horas por dia, às vezes tem que entregar projeto, o cara é um importante dentro da empresa, e o cara, ele quer cuidar do investimento dele também, ele quer estudar investimento. Aí o cara perde tempo com a família, tempo com os filhos, não, porque ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fica estudando investimento. Para de ser louco. O cara fica estudando. Não, louco, isso é louco. O cara fica estudando medicina para ir no médico? Não. O cara fica estudando contabilidade, declara imposto de renda? Não. Entendeu? Esse foi o nosso bate-papo com o assessor de investimentos João Abreu. Foi muito bom o bate-papo, tirando dúvidas de como é o trabalho de assessor de investimentos e agradecemos a presença de todos vocês. Muito obrigado, galera, pela presença. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com aquele amigo que quer saber mais sobre assessoria e também assistir no Spotify, já estamos por lá. Valeu!